Uma faixa curiosa chama a atenção de quem passa pela Avenida Raja Gabalha. Uma jovem que teve a moto roubada pede com educação que o criminoso devolva o veículo. A faixa curiosa chama a atenção de quem passa pela Avenida Raja Gabalha. Curioso é que o recado escrito nela é destinado a um ladrão que levou a moto de Karen. Avenida Raja Gabalha, bairro Gutierrez, altura do número 1000, local onde a Karen costumava estacionar a moto dela. Como fazia diariamente, ela chegava aqui por volta das 8 horas da manhã para o trabalho e estacionava a moto dela bem aqui, ó, nesta primeira vaga da fila. Na última sexta-feira, dia 15, às 6 da tarde, quando retornava do trabalho, ela chegou aqui e teve uma decepção. Foi uma mistura de sensações, então eu fiquei com uma agonia, magoada, fiquei muito triste, eu não acreditei. Karen está desesperada porque ainda paga mais de R$300 de prestações mensais da moto, que ela adquiriu em agosto do ano passado, para facilitar e baratear o deslocamento entre Betim, onde ela mora, e a capital, onde ela trabalha e estuda. Eu teria que pegar mais de 6 conduções para chegar até a minha casa. Karen só não contava com o que ouviu na delegacia do Detran. Bom, no Detran eu fui muito bem atendida pela pessoa que me atendeu. Só que tinha uma outra pessoa que trabalhava lá que virou para mim e disse que eu deveria ter comprado uma moto velha. Que se eu tivesse comprado uma moto velha, eu não teria sido roubada. Karen não tem condições de adquirir uma outra moto porque ajuda nas despesas de casa e com os tratamentos da mãe e do irmão, que fazem hemodiálise constantemente. Eu acabo ajudando em casa, né, nas despesas para poder, até porque eles são aposentados, então eu ajudo muito nas despesas. Para discutir os desafios e as soluções para as cidades brasileiras, especialistas e representantes do poder público se reuniram hoje em Belo Horizonte no segundo Fórum de Mobilidade Urbana. Trânsito intenso, engarrafamentos e lentidão. Não está fácil se locomover em Belo Horizonte. O trânsito é uma bagunça, cara. Nós falta de organização demais da conta, cara. Dia a dia, como é que se faz para não atrasar? Tem alguma estratégia? Tem, você sai mais cedo de casa. Só isso, porque não tem jeito. Todos os dias, 1.600.000 veículos circulam nas ruas da capital mineira. A mobilidade urbana está entre os principais gargalos desta e de outras metrópoles do país. Pensando nisso, o LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, reuniu especialistas e gestores públicos no segundo Fórum de Mobilidade Urbana, realizado em Belo Horizonte. Um debate para discutir os desafios e as soluções para as grandes cidades brasileiras. Eu acho que esse ano temos um fator adicional, que é a crise econômica e a crise institucional do país, que exige ainda mais cooperação, integração, capacidade de diálogo e agilidade na adoção de medidas. Normalmente, nesses fóruns, se discute, conversa, fala e a gente tira uma conclusão que é apresentada, inclusive, às autoridades públicas. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, participou do fórum e fez um balanço do que tem sido feito para melhorar o trânsito da cidade. O nosso BRT de Belo Horizonte transportando quase 500.000 passageiros dia em condições melhores de conforto, as nossas estações com os problemas resolvidos ou em rápida solução. O metropolitano com um pouco mais de dificuldades, mas transportando 200.000 dia. E, portanto, agora é preciso avançar mais, é preciso criar mais corredores. Não podemos desistir do projeto do metrô, é fundamental, principalmente na saída sul de Belo Horizonte. Grande aposta do Executivo Municipal, o BRT vai ser ampliado. Estamos fazendo um esforço muito grande para viabilizar a Estação São José, ali no início da Avenida Tancredo Neves, uma grande estação, ali naquele padrão da Estação São Gabriel, talvez até maior um pouco, que será muito importante para esse vetor noroeste. Aqui no estúdio, nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Quando a gente fala em mobilidade urbana, logo pensa aí no transporte coletivo, né? Mas o pedestre, tem espaço para ele na cidade? Boa noite, Monique. Pois é, eu gostaria que esse mesmo esforço que está sendo feito aí para discutir a mobilidade urbana fosse também feito para que pudesse o pedestre andar com facilidade pela cidade, porque não é o caso. Olha só, as calçadas de Belo Horizonte são um horror, não apenas são feias, mas
como perigosas. A gente já mostrou vários acidentes aqui, principalmente com idosos, né? E não dá para, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa com deficiência, andar pelas calçadas. Agora, é evidente que a responsabilidade de manter a calçada é do proprietário da casa, do terreno, mas a fiscalização é de responsabilidade da prefeitura, que não faz o papel dela, deveria fazer. Assim como o proprietário deveria também fazer o seu papel de manter a calçada em boas condições. Talvez o ideal seria a prefeitura incentivar o proprietário de alguma maneira para que ele possa fazer a preservação, a manutenção da calçada em frente à sua loja, ao seu prédio, à sua residência, enfim. Agora, um outro assunto que a gente comentou aqui muito essas últimas semanas foi a questão da falta de vagas, né, no sistema penitenciário. E foram anunciadas ontem novas 15 mil vagas. É isso, Lindenberg? Exatamente. Isso pode ajudar de alguma forma? Ajudar, ajuda, claro, né? Na verdade, a necessidade imediata de 3 a 4 mil vagas para que possa desafogar o sistema que está absolutamente em crise. Agora, essas 15 mil vagas não vão resolver o problema, Monique. Por quê? Porque o déficit de vagas é muito maior do que isso. E, além do mais, há aí vários mandados de prisão para ser cumprido, mais de 20 mil mandados de prisão para ser cumprido. Ou seja, se resolve, mas logo em seguida aumenta a demanda. É preciso continuar a construir. Nesse batidão que vai aí, é possível que daí até o final do governo se consiga aí mais 30 mil vagas, aí sim, resolve o problema. Com certeza. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite, Monique. Boa noite. Quando o mundo lembra os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, o Band Minas faz o mesmo, através de histórias de horror, coragem e heroísmo de pracinhas brasileiras que vivem hoje em Belo Horizonte. Aos 92 anos, seu Mário Secundino é a história viva sobre a Segunda Guerra Mundial. Um homem convocado para defender uma nação. Junto com um comunicado vieram as incertezas daquele jovem que tinha apenas 21 anos em 1944. O caçula de 9 filhos deixaria pela primeira vez o convívio dos pais, que moravam na zona rural de Esmeraldas, região central do estado, para viver sua maior experiência de vida. Olha, isso foi uma surpresa para mim, viu, rapaz? Surpresa, e foi uma época muito difícil de eu sair de casa. De tudo é diferente, né? O idioma é diferente, aquela coisa toda. Lá é um frio que a gente tinha medo até de morrer de frio, rapaz. O futuro era incerto. O cabo do exército era municiador. Durante o combate, era ele o responsável em recarregar os morteiros a cada disparo. Eu colocava a granada no morteiro. Eu não sei nem se matei ninguém, mas posso até ter matado, né? Os inimigos respondiam aos ataques e seu Mário chegou a ver a morte de perto. Naquele dia, rapaz, eles deram um bombardeio em cima da gente, que eu vou te contar. Esse dia foi sorte minha. Caiu granada, mas foi muita, rapaz. Isso aí eu vi a morte, isso aí eu vou te contar. O sentimento de vidas perdidas era constante nas trincheiras esparramadas pelo norte da Itália. Em meio ao fogo cruzado, a preocupação dos pracinhas era também em manter os familiares despreocupados. No saco usado para guardar os objetos pessoais, encontramos cartas que seu Mário enviou aos pais. O relato era de um filho prestes a voltar para casa, depois de ficar 1 ano nos campos de batalha. Dia 5 de maio, que veio uma notícia que a guerra tinha acabado. Mas que assinou a paz mesmo foi dia 8 de maio. Foi o dia mais alegre da minha vida. Entre os principais motivos que deram início à Segunda Guerra Mundial estavam as intenções de ampliação de projetos de caráter expansionista de países como Alemanha, Itália e Japão. Essas nações queriam alcançar as condições de potências e a única forma seria através da conquista de novos territórios. Desde 1939, início do conflito, o Brasil assumiu uma posição neutra na Segunda Guerra Mundial. O presidente do Brasil na época era Getúlio Vargas, porém esta posição de neutralidade acabou em 1942, quando algumas embarcações brasileiras foram atingidas e afundadas por submarinos alemães no Oceano Atlântico. A partir deste momento, Vargas fez um acordo com o presidente norte-americano e o Brasil entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Após a decisão de Getúlio em 42, 2 anos mais tarde, em 1944, já com a guerra em andamento, o Exército Brasileiro enviou 25 mil militares da Força Expedicionária para a Itália, que estava sendo invadida pelos nazistas. A tropa brasileira ficou até o fim da guerra, em 1945. E uma curiosidade, durante as batalhas, 14 mil soldados alemães se renderam aos brasileiros.
Os pracinhas conseguiram, ao lado dos soldados aliados, importantes vitórias, como, por exemplo, a tomada do Monte Castelo, Turim, Montese e outras cidades. O homem em guerra, ele se é transformado em máquina. Vamos atacar ou vamos para a patrulha, é isso aí. Seu João Batista fazia parte da linha de frente da tropa brasileira. Era com esse jipe que ele abria caminho para os demais soldados. Tudo supervisionado de perto pelo comandante. O medo era constante, o risco de serem atacados iminente. Aos pés das montanhas, os alemães esparramaram minas. A qualquer descuido, vidas eram perdidas. Capitão, plantaram feijão aqui. Ele diz, é mina. Eu falei, aí eu estou vendo. Todo minado. Mina para tanque. Falei, capitão, desce, que eu vou passar. Ele falou, toca. Atravessei, eram uns 10, 15 metros mais ou menos. Acabei de atravessar, houve uma explosão naquele ponto. Era um jipe que levava 3 soldados recuperados do hospital. A bravura desse homem o fez ser condecorado com a medalha Cruz de Combate Primeira Classe. A homenagem foi reconhecimento depois de uma missão para retirar os soldados em combate da mira dos inimigos nazistas. Eu desprezei a minha vida em favor dos colegas. Consegui o objetivo de a artilharia jogar mais longe e evitar a morte do nosso companheiro. Esses homens foram verdadeiros heróis. Infelizmente, 400 militares não conseguiram voltar para casa e contar o que viram e sentiram durante um ano em guerra. Mas o exemplo dado por eles foi de amor à pátria. Um pedido para cuidar da parte de patriotismo. Está muito fraco no Brasil. Será uma boa arma para o combate à corrupção. Porque corrupção é traição à pátria. E o patriota não trai. O patriota luta pela sua pátria. O patriota não trai. O patriota luta pela sua pátria. A seguir, os mitos que atrapalham a imunização contra a gripe. E ainda, futebol, a vitória heróica do Cruzeiro e a preparação do Atlético para o Brasileirão. É daqui a pouquinho, eu volto já.